Olá! Nesse vídeo eu vou falar para você 3 passos para você controlar a ansiedade e emagrecer de uma vez por todas. Se você tem dificuldade de emagrecer porque a sua ansiedade te comanda, fazendo você comer, fazendo você se empanturrar de doce, fazendo você ter todo o desequilíbrio no momento que você precisa para conseguir perder peso, esse vídeo aqui vai te ajudar. Então a gente vai se aprofundar na verdade oculta sobre a ansiedade. A gente vai falar sobre a relação da ansiedade com o emagrecimento com a ansiedade. Eu vou te apresentar 5 alimentos que vão reduzir a sua ansiedade. Vou te apresentar um suplemento poderoso para ajudar na tua ansiedade. E, por fim, vamos destrinchar esses 3 passos. Eu quero destacar que esse vídeo aqui não é um vídeo onde eu vou te falar sobre técnicas de respiração, meditação ou mindfulness. E não que isso não funcione. Isso ajuda, isso é legal, mas a gente vai entrar num outro viés que eu acredito ser a causa central, a raiz do problema que te leva a ter ansiedade e que muitas das vezes você nem sabe, e tratar isso vai ser a solução. Tá? Antes da gente começar, deixa eu me apresentar, eu me chamo Lucas Rajão, sou nutricionista especialista em emagrecimento e saúde intestinal. Se você não está inscrito no canal, já se inscreve, porque grande parte das pessoas que assistem não está inscritas ainda, e curte esse vídeo para que esse vídeo chegue em mais pessoas. Bom, vamos lá. Uma coisa que muitas pessoas acreditam, e eu fui essa pessoa uma vez, né, logo lá no meu início, eu achava que a ansiedade era algo característico da pessoa, que era ansiosa. Então eu achava que eu nasci ansioso, como se a ansiedade fosse uma doença, vamos dizer assim, né? Quando você tem uma diabetes genética, você nasceu diabético, e aí você tem que lidar com isso para o resto da vida. Eu acreditava que a ansiedade era tipo isso. E eu, por acreditar nisso, eu achava que, cara, eu tinha que aceitar, sabe? Eu tinha que aprender a lidar. E não que nós não precisamos aprender, mas perceba que era algo que eu não tinha um tratamento, ou é algo que eu poderia não ser mais ansioso. Até que eu comecei a um tratamento, né? Eu fui no psicólogo, comecei a trabalhar, comecei a conhecer mais sobre a parte emocional. Eu entendi que a ansiedade, ela não é uma doença, ela é um desequilíbrio e que muitas das vezes isso está relacionado a aspectos emocionais da nossa vida, das coisas que a gente passa, das coisas que a gente vive, e isso vai influenciar a nossa parte emocional. Também tem aspectos mais específicos de um cérebro não consegue produzir quantidades suficientes de neurotransmissores responsáveis por equilibrar o nosso sistema onde a gente fica no estado de paz, de tranquilidade, de bem-estar, e por conta disso esse desequilíbrio leva a essa ansiedade ou até mesmo a depressão. E aí, portanto, nós precisamos tomar remédio. Então a gente pode falar que é um desequilíbrio biológico, tá? Mas ao longo dos meus estudos, ao longo dos anos que eu fui me aprofundando mais na parte do corpo humano, da saúde intestinal, da parte comportamental, eu identifiquei que existe uma coisa que altera tudo. E lá atrás, quando eu comecei a conhecer sobre a ansiedade dentro do meu tratamento, dentro do psicólogo, isso não era falado. Era falado muito dos aspectos externos, do que você está passando, como que você lida com essa situação, com esse problema, certo? Mas eu descobri que existe algo dentro de você que vai influenciar diretamente na sua capacidade de lidar com as coisas. Ou seja, pode se tornar mais fácil ou mais difícil. Muitas das vezes você não está passando por nada muito dificultoso, você não está tendo nenhum problema na sua vida, ou você não está tendo nenhuma situação que mexa com você emocionalmente, mas você está mega ansioso. Você está mega ansioso, preocupado, e existe algo dentro de você que está ocasionando isso. E aí, a gente vai entrar nisso, eu vou te explicar, mas muitas das vezes, quando a gente traz para o universo do emagrecimento, a gente naturalmente começa a ver, e eu, por um tempo, achei isso, e eu, durante os meus anos de atendimento, atendendo milhares de pessoas, eu percebi que existe algo em comum dentro, vamos botar assim, uma crença em comum dentro desse meio, que é o seguinte: eu não emagreço porque eu sou ansioso ou ansiosa. E a verdade não é que você não emagrece porque você é ansiosa ou ansioso. A verdade é que você é ansioso ou ansiosa porque você não emagrece. Louco isso, e eu vou te explicar. Mas vamos destrinchar isso aqui. Você é ansioso ou ansiosa porque não emagrece. Se você não emagrece, eu arrisco dizer aqui que hoje você pode estar
E se você está assistindo esse vídeo, e o título está bem grande, ansiedade tem relação com emagrecimento. E eu comecei falando sobre isso. Mas eu vou supor que você hoje não está no seu peso ideal, você não está com o corpo que você quer, logo você se encontra num patamar de sobrepeso ou uma obesidade. Então vamos lá, você é ansioso ou ansiosa porque você não emagrece, ou seja, o estado que você se encontra hoje está influenciando diretamente na tua ansiedade. O estado que você se encontra, o perfil biológico que você se encontra, está fazendo você ser uma pessoa ansiosa. E eu vou te explicar o porquê que isso acontece, como que isso influencia e como a gente vai retratar isso. Mas vamos lá. Quando a gente olha para a parte científica da coisa, e a gente vai entender como que se comporta um organismo que está com sobrepeso, que está com uma obesidade, a gente vê que esse organismo ele está totalmente desequilibrado. Por quê? Porque o excesso de gordura é inflamatório. Então, nós reconhecemos que o corpo de uma pessoa com sobrepeso, uma pessoa obesa, é um corpo inflamado. E um corpo inflamado, a gente está falando principalmente de duas grandes áreas que estão relacionadas com a ansiedade, que é o cérebro, como eu expliquei para você. O cérebro, ele pode não estar funcionando adequadamente, produzindo as substâncias que vão te deixar equilibrado emocionalmente. Então, é um cérebro inflamado. E tem uma outra parte, que é a parte onde poucas pessoas sabem disso, mas é o seu intestino. O seu intestino, então vamos lá, o intestino de uma pessoa obesa, de uma pessoa com sobrepeso, é um intestino inflamado. E eu vou abrir um grande parêntese aqui, porque se você for uma pessoa que você não está com sobrepeso, você não está obesa, mas você vive com ansiedade, você tem problemas sérios com ansiedade, você pode falar, Lucas, eu não sou obeso, eu não tenho sobrepeso, então meu cérebro e intestino estão bons? Não, não tão bons. Isso não é o único meio pelo você estar inflamado. Você pode se encontrar no seu peso normal, mas o teu corpo está inflamado. E a gente vai entrar em alguns aspectos de como que você reconhece isso. Mas agora, trazendo você para um exemplo de ansiedade, tá? Onde você também tem um sobrepeso e uma obesidade, entenda que você tem esses dois elementos inflamados. E aí, quando a gente para trazer aqui, eu vou compartilhar com você, porque para ficar mais dinâmico aqui a nossa aula. Então, quando a gente traz, né, a questão da inflamação, que vai conduzir o teu cérebro, o teu intestino ficar nesse estado, a gente naturalmente, consequentemente, vai ter um desequilíbrio aonde? Na alimentação. Então, você vai perceber que a tua alimentação, ela já foi, porque se você está sobrepeso ou obeso, já foi uma alimentação, porque talvez pode ser que agora você está fazendo uma dieta, mas perceba, já foi uma alimentação rica em gordura e açúcar. E essa alimentação rica em açúcar e gordura, produtos industrializados, ela vai fazer você aumentar o teu estoque de gordura, fazendo com que você tenha um excesso de gordura, e é por isso que você está no estado que você se encontra. E aí o que começa a acontecer? Olha só que interessante. O fato de você ter um cérebro e um intestino inflamado leva você a ter um estímulo por busca de alimentos ricos em açúcar e gordura. Perceba que você vive num ciclo. Vamos lá. E eu vou te explicar isso de novo. Então, se hoje você está com sobrepeso ou uma obesidade, você tem uma inflamação instalada, principalmente no teu cérebro, no teu intestino. O que essa inflamação causa no cérebro e no intestino? No cérebro eu te expliquei. Faltou talvez aqui a questão do intestino. E o intestino, ele é o principal órgão que tem uma produção de 80%, 80, 70, 80, tá nessa faixa, tá? Eu não recordo exatamente qual é, mas eu sei que grande parte de uma substância chamada serotonina é liberada no seu intestino. E essa serotonina, ela vai ser encaminhada para o cérebro e lá ela vai ter todas as suas funções sendo exercidas. Uma delas é o equilíbrio emocional, é o bem-estar, é o neurotransmissor que te traz paz mental. Então perceba, quando você tem um intestino inflamado, você naturalmente vai ter um comprometimento na produção de serotonina. E se você tem menos serotonina sendo liberada no teu intestino, logo você tem menos serotonina agindo no teu cérebro. Ou seja, você vai ter um desequilíbrio emocional. Isso é natural. Isso é natural. E aí o que começa a acontecer? Voltando aqui para o raciocínio. Você, quando tem esse intestino e esse cérebro desregulado, inflamado, você vai começar a ter uma necessidade, um estímulo por estar comendo alimentos ricos em açúcar.
alimentos palatáveis, produtos industrializados. E é por esse motivo que você provavelmente tem dificuldade, por exemplo, com doce. Você tem dificuldade com determinados alimentos, como pão, massas, ou alimentos de fato palatáveis. E aí a gente pode entrar em produtos industrializados, enfim. Por quê? Porque você está num estado inflamado, é um estado onde você tem um desequilíbrio na liberação de substâncias químicas que vão te regular biologicamente falando, fazendo você ficar em paz, no bem-estar, alegre. E nesse caso, como você não fica nesse estado, você precisa ir atrás de coisas externas, e isso eu estou trazendo aqui os alimentos, né? Mas poderia ser qualquer outra coisa. Mas falando de alimento, você busca essa satisfação, esse equilíbrio emocional nos alimentos, porque eles, ao serem consumidos, esse açúcar, essa gordura, ela vai gerar uma satisfação no teu cérebro, te dando aquela sensação de relaxamento, de bem-estar. E aí é aqui que entra o ciclo vicioso, aonde você começa a se viciar nesse estímulo, você começa a ganhar peso, você começa a piorar toda essa inflamação, esse ciclo começa a ficar cada vez mais intenso, e num determinado momento você fala assim, quero emagrecer, já cheguei no meu limite, não estou entrando na minha roupa, não aguento mais viver dessa maneira, não tenho energia para fazer as coisas. O meu intestino não funciona e eu não consigo ir no banheiro, eu vivo estufada com gases, eu não me reconheço no espelho, não me reconheço nas fotos, eu estou deixando de ir numa praia, eu estou deixando de ir numa piscina. Você chega no teu ápice e você fala, preciso emagrecer. E aí, no momento que você toma essa decisão, qual é a primeira coisa que você faz? A primeira coisa que você faz é olhar para a alimentação e dizer assim, isso é proibido, isso falam que não pode, isso aqui eu tenho que tirar para emagrecer. E você começa a ter uma alimentação extremamente restritiva, no qual você não tem prazer nenhum mais. Você tirou o seu doce, você tirou aquele alimento que você gosta, que é uma banana, você tirou o arroz, você tirou tudo. E agora você está literalmente seguindo uma dieta extremamente sem graça. Você está seguindo uma coisa extremamente difícil de ser sustentada. E a cada dia você está diante de um sofrimento. Você está diante de uma batalha. Todos os dias você acorda e você vai dormir com aquela sensação de que você está numa prisão. E aí perceba, o teu cérebro e o teu intestino estão inflamados ainda. Não é você realmente só tirar essa alimentação que você vai resolver o problema, não. Existem várias coisas, a gente vai entrar aqui nisso, mas existem várias coisas que vão te regular. Então, a partir do momento que você está nessa condição de alimentação, você está nesse cenário de inflamação, você tende a ter uma piora ou um agravamento da tua ansiedade. Onde você passa, de repente, uma semana naquela condição de restrição, de privação, e daqui a pouco você está diante de um doce. Você está no aniversário. Você está diante de alguma circunstância que é extremamente estimulatória e você está ali diante de uma alimentação, de um buffet, de uma coisa extremamente gostosa e você não se aguenta e come. E aí depois você tem todo um feedback negativo com relação àquilo que você fez. Então você tem uma frustração, você tem um senso de arrependimento, você fica para baixo, você quer recompensar tudo aquilo que você fez e aí você só vai cada vez mais para um lugar que eu chamo de limbo, que é o quê? É um sentimento de fracasso, é um sentimento de culpa, é um sentimento de incapacidade, você acaba engordando, você perde o resultado que você teve, você rotula você como uma pessoa que não consegue emagrecer. E aí você coloca a culpa na ansiedade. Você fala, eu sou ansiosa, por isso que eu não emagreço. Isso não é uma verdade. Eu estou levando todo esse tempo aqui para te tirar esse rótulo e mostrar para você que a culpa não é sua. Eu quero mostrar para você que existe algo fora, que na verdade está dentro, que é essa inflamação intestinal que está levando você a ter toda essa dificuldade. E que o comportamento que parece ser o melhor a ser feito, que é essa questão da alimentação, é a pior coisa que você pode fazer. Então existe um passo a passo, existe um método, existe um sentido em como você mudar isso. E é isso que a gente vai entrar. Então, voltando aqui para o nosso slide, a verdade então é sobre o seguinte, ó. Microbiota e ansiedade. Aí aqui a gente está falando de intestino, tá? O que é microbiota? É a população de bactérias que vive no seu intestino. E olha só o que esse estudo aqui traz. A microbiota intestinal influencia o metabolismo de neurotransmissores essenciais, um deles é a serotonina, né? Como eu falei, a serotonina, que pode afetar diretamente o sistema nervoso central e, consequentemente, o eixo intestino-cérebro. Então, o que ele está falando? Ele está falando que
a microbiota influencia na produção de serotonina, e essa serotonina ela vai afetar diretamente o nosso sistema nervoso central, que é o eixo que conecta o intestino com o cérebro com o intestino. E aí ele vem falando assim, ó, além disso, alguns antidepressivos têm efeitos antimicrobianos e podem remodelar a microbiota intestinal. Ou seja, se você é uma mulher ou um homem que toma antidepressivo, você, por causa da ansiedade, você está tomando um medicamento que está desequilibrando a sua microbiota intestinal. Ou seja, você está fazendo com que aquela população de bactérias fique em desequilíbrio. Esse desequilíbrio, também conhecido como disbiose, leva a uma inflamação. Então você perde a oportunidade de ter um sistema, uma comunidade natural de bactérias que vão estar te ajudando a regular essa ansiedade, a melhorar essa ansiedade. E veja, se eu perguntar para você hoje, como que é a sua vida depois que você começou a tomar um ansiolítico, um antidepressivo, um ansiolítico, né, para ansiedade ansiolítico, um ansiolítico, o que de fato mudou? Tá, você pode me falar, Lucas, eu estou mais equilibrado, eu estou mais calmo, tá, mas vamos falar a nível de emagrecimento, de físico. Você olha para o teu corpo, você está satisfeito com o que você vê? Você olha para o peso que você se encontra, você está satisfeito? Então, isso é uma coisa que tem que ser observada, porque às vezes você está tomando um remédio que está te trazendo muito mais prejuízo do que benefício, sendo que você está tratando um sintoma e não a raiz do problema. Como você está conhecendo agora, está aprendendo, a ansiedade é um desequilíbrio numa questão biológica. O seu corpo, por estar inflamado, está tirando o desequilíbrio biológico, químico, que está fazendo você se sentir assim, ficar assim. E o remédio ele pode piorar muito isso. E como você pode ver aqui, está piorando, está desequilibrando essa microbiota. Além disso, ansiolíticos também, dependendo do ansiolítico, altera o teu metabolismo, facilitando você ganhar peso, dificultando de perder gordura. Então, assim, ó, eu não estou falando para você parar de tomar um remédio. Eu estou falando para você começar a olhar de uma outra maneira, visando tratar a raiz para que você se desvincule mais rápido desse medicamento que não está te ajudando. Ou está te gerando muito mais. Te gerando resultado negativo do que positivo. Então, vamos continuar aqui na nossa linha de raciocínio. Então, aqui é uma relação do seu intestino, das bactérias que vivem no seu intestino, com a produção de uma substância extremamente importante para te manter equilibrado emocionalmente. Agora, vamos entrar no que é a ansiedade e o emagrecimento, a sua relação. Como eu falei, a ansiedade é apenas um sintoma. Então, assim como eu acreditava lá atrás, não é uma condição definitiva, uma doença. É apenas um sintoma. E se esse sintoma está sendo manifestado, é sinal que existe algo, um desequilíbrio. E você tá conhecendo agora que um dos fatores que mais influenciam nesse desequilíbrio, ou seja, nessa ansiedade, é a inflamação intestinal. E aí aqui eu quero destacar alguns outros sintomas para você reconhecer se o seu intestino está inflamado. Eu considero essa avaliação de sintomas o melhor exame que você pode fazer para identificar se você está inflamada, se você está inflamado e o grau de inflamação. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui alguns, tá? Eu vou pegar uma escala inicial, uma escala básica, para a gente não ter, para não ficar muito prolongado esse vídeo. Então, vamos falar de problemas digestivos. Então, se o seu intestino está inflamado, você vai ter algum desses problemas. Inchaço, gás excessivo, constipação ou diarreia, estômago alto. Você vai ter uma dificuldade, uma sensibilidade alimentar, melhor dizer. Então, você come o alimento, você fica estufada, você fica, às vezes, com dores no estômago. Você pode ter um refluxo, uma azia, uma gastrite. Você vai ter deficiências nutricionais, porque você não consegue ter uma absorção adequada de nutrientes. Então, isso aqui são sintomas digestivos. A gente tem vários outros, tá bom? A própria ansiedade e a depressão já são desequilíbrios psicológicos, né? Desequilíbrios a nível cerebral, que faz você também, que tem essa relação com o intestino. Outras questões cerebrais, dificuldade de ter foco, memória fraca, fadiga, você não consegue raciocinar muito, você não consegue. Você para ler uma coisa que é mais difícil, que exige mais do teu cérebro, pronto, você já está cansado, você já está com aquela névoa mental, você cansada mentalmente. Totalmente relacionada com o intestino. Então, assim, se você tem 2 desses sintomas, isso já está mostrando que o seu intestino tem um grau de inflamação leve, vamos dizer assim. Se você tem 4, 5, vamos botar que você tem um grau de inflamação médio. Agora,
Se você tem mais de 5, se você está ansioso, se você tem estufamento, se você tem gases, se você tem problema para ir no banheiro, ou às vezes vai no banheiro demais, porque você tem um estado diarreico, você tem a refluxo, azia, tem vontade de ficar comendo doce, você está com grau de inflamação nível grave. Então, isso aqui que eu vou te passar vai te ajudar, independente se você só quer tratar a sua ansiedade ou se você quer tratar a ansiedade e emagrecer, vai te ajudar, certo? Então, o que a gente vê aqui é o seguinte, a gente vê que você vai precisar desinflamar para você conseguir controlar essa ansiedade e emagrecer. Você vai, ao desinflamar, começar a gerar um equilíbrio químico entre o seu intestino e o seu cérebro, e o seu cérebro e o seu intestino. Porque uma coisa também que eu não falei aqui, que eu não anotei, mas está vindo na minha cabeça agora, é que esse eixo intestino-cérebro, essa comunicação, ela é bidirecional. Ou seja, o cérebro comunica com o intestino comunica com o cérebro. Quando você tem um cérebro inflamado, você não tem uma liberação adequada de substâncias químicas que vão te levar a ter um desequilíbrio emocional. Então você pode ficar muito, sei lá, você fica impaciente com facilidade, você se irrita, você tem um estresse, né, muito elevado de todos os dias. Ou seja, todo esse desequilíbrio que está te gerando aqui em cima vai impactar lá embaixo. E aí você vai ter um estado desequilibrado, um estado de tensão a nível intestinal, que, por exemplo, pode travar o teu intestino. Você tem uma carga de estresse alta que trava o seu intestino. Se você tem um intestino travado, ou seja, você não faz cocô com regularidade, você fica enfesado, logo isso também altera todo o seu dia. Você fica mais irritado, mais incomodado, piora o estado mental, que vai... Olha só que loucura. Como isso influencia. Mais ainda, você vai começar a ter comportamentos específicos. Então, se você está mega estressado, o que você vai buscar na comida? Prazer, relaxamento, que vai impactar o teu intestino, que vai alterar a tua microbiota, que vai baixar a produção de neurotransmissores, que vai afetar o cérebro. Então, veja, você entra numa teia que não tem fim. E cada vez mais você vai se emaranhando nessa teia. Vai ficando cada vez mais difícil de sair disso. Então, a desinflamação, que é o que eu vou mostrar aqui para você, 3 passos simples que eu trago dentro da minha consulta. Inclusive, se você estiver precisando de um nutricionista para te ajudar a emagrecer através da saúde do seu intestino ou através da desinflamação intestinal, eu posso ser o seu nutricionista e te ajudar com tudo que você precisa para ter uma saúde intestinal adequada, emagrecer e manter os seus resultados. Aqui embaixo na descrição tem um link para você entrar em contato com a minha secretária. Ela vai te passar tudo, explicar como funciona e agendar sua consulta. Vai ser um prazer te ajudar nessa jornada. Então, desinflamar é o caminho. Desinflamar vai ser basicamente você pegar a foice, cortar essa teia e começar a se desvincular disso e a tratar isso na raiz, que é a inflamação. Então, a partir disso, a gente começa a falar de coisas práticas, tá? Então, eu vou trazer alimentos, mas veja, alimentos por si só não vai resolver, então pegue esses alimentos e implemente dentro do passo a passo que eu vou te falar, porque eu vou te trazer alimentos e eu vou te trazer um suplemento também poderoso, tá? Mas lembre-se novamente, só comer os alimentos ou só tomar um suplemento sem ajustar os 3 passos que eu vou te falar não vai surtir efeito. Então existem 5 alimentos que melhoram a ansiedade. Esses alimentos são azeite, abacate, banana, cúrcuma e semente de abóbora. Esses alimentos, eles, principalmente azeite, abacate, cúrcuma e semente de abóbora, eles vão estar te ajudando de uma forma secundária. Por quê? Porque eles têm uma ação anti-inflamatória. Então, se você começa a ter com mais regularidade esses alimentos na tua alimentação, você vai conseguir ter um potencial anti-inflamatório maior. Logo, se você começa a ter um potencial de desinflamação maior a partir da alimentação, você diminui esse grau de inflamação mais rápido e, consequentemente, você melhora a sua saúde intestinal. Existe outro alimento que é a banana, que ela é rica em triptofano, e esse aminoácido, ele vai ser lá no seu intestino, só que lembre-se, né? Ele precisa estar saudável. Lá no seu intestino, esse triptofano ele vai ser convertido em serotonina. O seu intestino produz serotonina, mas você, através da alimentação, também pode aumentar essa produção de serotonina através de alimentos ricos em triptofano. Então, a banana é um alimento que é rico em triptofano. Semente de abóbora, esqueci da semente de abóbora, ela também tem triptofano. Então, são 2 alimentos que vão agir nessa nutrição, na conversão de triptofano. Cúrcuma
Também é um alimento conhecido como anti-ansiedade, porque ele age muito no aspecto de desinflamação também, tá bom? Um alimento poderosíssimo. Isso aqui eu não abro mão dentro da minha alimentação e também da alimentação dos meus pacientes. E assim, você começar a ter esses alimentos com mais frequência vai aumentar o potencial desinflamatório do seu intestino e do seu corpo como um todo. E aí, olha só que interessante essa imagem aqui. Essa imagem, ela mostra... Cadê? Ó, essa imagem, ela mostra justamente o quê? A sua alimentação. Então, veja, ó, uma alimentação rica em alimentos inflamatórios, ó, Western tipo diet, né? Então, a dieta do estilo ocidental, que é hambúrguer, batata frita, açúcar, vai conduzir você a ter mais ansiedade e depressão. E isso vai começar a gerar uma alteração lá na sua microbiota, ou seja, no seu intestino. Vai gerar um desequilíbrio, vai começar a inflamar esse intestino também, que vai começar a prejudicar cada vez mais esse estado aqui. E esse estado vai fazer você ter escolhas alimentares específicas. Foi o que a gente conversou no início, né? Aquele famoso ciclo vicioso. Agora, quando você começa a mudar a qualidade nutricional, as escolhas alimentares, você vai ter maior quantidade de vitaminas e minerais, ômega 3, fitoquímicos, alimentos anti-inflamatórios que vão diminuir o seu estado de ansiedade e depressão. E vai começar também a ter uma nutrição intestinal adequada, onde você vai ter fibras, você vai ter ômega 3, nutrientes específicos para ajudar na desinflamação, você vai ter aditivos químicos bons, você vai ter prebióticos, você vai ter toda uma gama nutricional que vai regular o seu intestino e que vai melhorar o seu estado de depressão e ansiedade. Perceba como uma única coisa, que é a sua alimentação, tem o poder de fazer você aumentar o teu estado de ansiedade ou depressão ou melhorar esse estado. Uma única coisa. E é isso que a gente vai focar também, tá? Mas aqui eu estou trazendo para você uma imagem de um estudo mostrando como que isso influencia diretamente. Bom, suplemento poderoso que vai ajudar na tua ansiedade. Esse suplemento é o magnésio. Magnésio, mulher, preste atenção aqui, você que está me assistindo, se você é mulher, se você é homem, isso que eu estou falando serve para você, tanto homem quanto mulher. Estou te trazendo os fundamentos, os princípios. Magnésio é um nutriente extremamente poderoso, tanto a nível intestinal, tanto a nível cerebral, quanto a nível de relaxamento do teu corpo, na melhora do teu sono. Várias coisas o magnésio hoje ele tem uma ação poderosa. Quando a gente fala de ansiedade, qual é os efeitos do magnésio nessa situação? Efeito calmante. Então lembra que eu falei que ele te relaxa? Então você tem um efeito calmante. Ele vai diminuir a atividade excessiva do cérebro associada à ansiedade. Tomar um magnésio à noite, por exemplo, de manhã à noite, são os 2 horários que eu gosto de colocar. Ajuda você a ter esse efeito calmante e reduzir esse estado ansioso que você se encontra. Você vai ter uma propriedade anti-inflamatória, então, novamente, aqui entrando no aspecto de desinflamação. Então, você já vai ter um outro nutriente poderoso junto à alimentação que vai agir nessa inflamação, que é o grande ponto central, é a grande raiz que vem fazendo você ter esse estado ansioso. E vai melhorar a qualidade do teu sono. Pessoas ansiosas tendem a ter um sono com menos qualidade e um sono interrompido. São pessoas que vivem acordando de madrugada, são pessoas que... Já recebo vários pacientes, Lucas, do nada eu acordo 3 horas da manhã. Eu durmo, daqui a pouco eu acordo e aí eu não consigo dormir mais. Ou então é aquele sono quebrado, é o sono picotado. Acorda várias vezes, vai no banheiro, ou às vezes perde o sono, porque tem um sono leve, escuta o barulho. O sono de uma pessoa ansiosa é um sono completamente leve e desequilibrado. Então a gente melhorar esse sono é uma das coisas mais importantes também para a gente tratar essa ansiedade. Porque o sono é o momento que você está regulando todo o teu sistema. Então se você tem um sono ruim, você vai ter um desequilíbrio gigantesco no teu sistema com relação ao metabolismo, hormônio, liberação de substâncias químicas, desintoxicação, no processo de desinflamação natural. Nada disso acontece. E tudo fica uma bagunça. Então, o sono também é um ponto que a gente precisa olhar. E aí, o magnésio ele também vai te ajudar. Então, tomar uma cápsula de magnésio de manhã, no café da manhã, e uma cápsula à noite, antes de dormir, é um tratamento que eu gosto de fazer, que dá certo. E aí eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição de um site, um magnésio que você pode adquirir se você quiser começar a tomar esse magnésio.
né, implementando tudo que eu vou te passar aqui, você pode adquirir esse suplemento aqui no link abaixo. Eu sou afiliado da Amazon e aí você vai me ajudar a crescer mais o canal também, porque todo o investimento, todo o recurso que eu ganho aqui, financeiro, eu reinvisto no canal para melhorar a qualidade, para melhorar tudo que eu posso te proporcionar, tá bom? E agora vamos então entrar nos 3 passos para você controlar a ansiedade por doce, comida e emagrecer. Porque eu sei que você provavelmente, no estado ansioso, você desconta na comida, você busca um doce e isso vai comprometer o teu emagrecimento. O colateral de uma pessoa ansiosa é a busca por questões externas, como eu falei, alimentos ou produtos industrializados, coisas palatáveis, gostosas que dão prazer. Então a gente vai resolver isso na raiz, a gente vai mudar todo esse contexto. Existem 3 passos aqui, então 3 coisas que eu trabalho nas minhas consultas que são infalíveis no quesito resultado. Porque eu trabalho no cerne. Eu não trabalho tratando sintoma, eu trabalho tratando a raiz. E existem 3 coisas que eu considero serem os pilares de um desequilíbrio no aspecto intestinal, no aspecto de peso, no aspecto no aspecto emocional. Que é o quê? Vamos lá. A primeira coisa é a rotina. Então, a rotina, ou seja, aquilo que você faz ao longo do seu dia, ela vai organizar a sua mente e o seu corpo. E aí eu quero mostrar aqui um estudo para você. Olha só isso aqui. Estudo revela que a desorganização da casa pode gerar um estresse e ansiedade. Eu quero associar isso aqui com o que eu quero te explicar com rotina. Perceba que, olha o estudo que ele fala. O estudo mostra que a desorganização da casa leva ao estresse e ansiedade. O que tem a casa com a tua rotina? Eu quero fazer uma associação do seguinte. Quando você olha para a tua casa, ou seja, quando você olha para um ambiente extremamente desorganizado, aquela imagem ou aquele ambiente, ele te gera uma reação negativa. Uma reação que te gera um estresse, uma ansiedade. Pessoas não se dão bem em locais ou ambiente, em coisas agitadas, cheio de barulho, desorganizado. Não dá. Nosso cérebro ele não gosta de desorganização. Ele reage de uma forma estressante e ansiosa perante a isso. Então veja, se você olha para a tua rotina hoje e você tem uma rotina extremamente desorganizada, uma rotina que não segue um padrão. Um dia você acorda no outro horário, um dia você come uma coisa, no outro dia você come outra, num dia você faz exercício, no outro dia você não faz. Você não tem uma rotina estruturada. Você simplesmente segue uma rotina que foi imposta para você, e geralmente isso é pelo trabalho. Então a gente trabalha, a gente cria uma rotina para o trabalho. Então a gente só se organiza e se programa para trabalho. Depois, a gente não sabe o que a gente faz, ou antes a gente também não sabe o que a gente faz. A gente reage às circunstâncias. Então, se eu hoje acordo cansado, eu vou dormir até mais tarde, eu vou ficar preguiçoso, eu não vou fazer nada. Se eu saio do trabalho irritado, eu vou fazer qualquer coisa que tire o estresse. Então, eu estou reagindo. Ou seja, nesse contexto de desorganização de rotina, é natural que eu vá ter um estresse maior e, consequentemente, uma ansiedade também. Então, a primeira coisa que nós precisamos trabalhar dentro desse contexto é organizar a rotina. Porque ao organizar a rotina, eu vou estar organizando a minha mente. E eu vou estar organizando também meu corpo, porque o corpo ele se adequa à rotina. Então, como que a gente desenvolve essa rotina? Muito simples. Você vai precisar definir um horário para você acordar, e eu sugiro que você acorde nesses horários todos os dias, inclusive final de semana. Se você não quiser acordar nesse horário no final de semana, então crie uma rotina para o teu final de semana. Você vai ter um horário para comer, e aqui vale ressaltar que eu não estou dizendo que precisa ser exatamente no horário para comer, mas defina, cara, eu vou acordar às 8 da manhã, eu vou tomar meu café às 8h30, 9 horas. Não vai passar muito disso. Eu vou comer o meu lanche, a gente vai falar das 5 refeições, então já vou falar logo aqui agora, lá embaixo eu explico o porquê. Mas eu vou fazer o meu lanche da manhã, comer minha fruta, se eu comer o meu café da manhã às 9, sei lá, eu vou fazer 10 horas, 11 horas. E aí almoçar, eu vou almoçar 12h30, 1 da tarde, não sei, meio-dia. Enfim, é criar os horários, defina o que você vai fazer. Essa definição vai te levar à execução. E aí você vai precisar respeitar essa execução. Bota o bloco de trabalho. Qual é o horário que você trabalha? É desse horário até aqui? Define esse bloco no seu dia. O que você vai fazer antes vai ser definido perante ao seu trabalho, o que você vai fazer depois também. Mas essa definição vai te ajudar a ter uma organização de rotina. E o bloco de exercício. Qual é o horário que você faz exercício? Então bota lá o bloco, defina. Tente colocar isso o mais padronizado possível. Quanto mais padronizado, ou seja, quanto mais você seguir isso ao longo da tua semana de uma forma igual, melhor.
Eu sei que nem sempre você vai conseguir fazer igual, mas, sei lá, às vezes segunda, quarta e sexta, você pode definir essa rotina. Terça e quinta é uma outra rotina, mas vai ser sempre a mesma toda terça e toda quinta. Isso vai te ajudar a começar a se autorregular, se organizar, e isso vai gerar uma paz na tua mente, porque o cérebro ele funciona com rotina. Tudo que está organizado, tudo que está sequenciado, ele consegue se encaixar, se adaptar e tudo começa a fluir. Você não fica naquela agonia, ai, o que eu tenho que fazer? Ai, meu Deus, e aí você está ansioso, você. Não. Você não. E também não tem aquele senso de você não tá produzindo. Então, isso vai te ajudar a trazer esse equilíbrio, vamos dizer assim, mental. Depois a gente vai entrar no quesito alimentar. Então, a gente vai buscar trabalhar numa alimentação que ela é uma alimentação anti-inflamatória, é uma alimentação que evita a todo custo alimentos inflamatórios. Então nós precisamos, a partir disso, começar a retirar alimentos inflamatórios, alimentos que estão fazendo você ficar nesse estado. Açúcar, fritura, gordura, produtos industrializados. Isso aqui é uma coisa que eu estou trazendo para você de mudança de alimentação. É óbvio que se você é louca por doce, você vai fazer uma redução. Se você é louca por pão, você não precisa tirar o pão. A não ser que o pão te cause algum problema. Ou seja, sei lá, você tem uma sensibilidade, uma certa intolerância ao glúten. Mas o que eu quero trazer para você é que você comece a tirar coisas que não fazem sentido. Como, por exemplo, tomar café com açúcar. Cara, isso está te matando. Isso não faz sentido nenhum. Agora, por que não você não pode comer um chocolate, um pedaço de chocolate, um bombom depois do almoço? Qual o problema? Tá tudo certo. Sabe? Agora, uma barra de chocolate, coisa que eu já vi, uma barra de chocolate, isso é puro vício. Isso é puro. É, é, é puro, como que eu digo, escravidão do alimento. E tá tudo certo, porque você está inflamado. Mas é necessário começar a criar isso aqui, ó. Então, quando você começa a criar rotina, você vai perceber que muita coisa vai mudar. Quando você começar a estruturar essa tua alimentação, que vai seguir um padrão de 5 vezes ao dia, de uma forma controlada, então agora eu vou comer de forma controlada. Cara, eu vou cuidar da quantidade que eu como. Eu não vou comer de acordo com a minha fome e nem com a minha falta de fome. Eu vou comer com aquilo que eu preciso. O meu corpo ele tem uma necessidade específica de nutriente. Então eu vou fornecer aqui todo dia um café da manhã. E eu vou controlar esse café da manhã. Eu vou comer um lanche, um pequeno lanche, eu posso comer uma fruta. Eu vou comer um almoço, eu vou me preocupar com as quantidades que eu estou comendo no almoço. Eu não vou comer igual uma capivara raivosa, ou eu não vou comer igual um passarinho porque eu não estou com fome. Eu como um pratinho de sobremesa. Não, eu vou comer o que eu preciso comer. À tarde eu vou fazer um lanche, porque eu preciso me nutrir, eu preciso me alimentar. E à noite eu vou fazer mais uma refeição. Pode ser um lanche, né, um jantar com um lanche, pode ser comida. A partir do momento que você segue esse padrão de rotina, de alimentação, você percebe que muito dos teus comportamentos com relação a doce, com relação a querer comer muito, vontades, estava simplesmente de um desequilíbrio hormonal de fome e saciedade. E aí, quando você regula essa alimentação, trazendo essa rotina de 5 refeições, tudo fica mais estável. Você fica mais controlada, você pode comer o teu chocolate. Isso é uma estratégia que eu utilizo, inclusive, todo paciente que chega no consultório e me fala que tem um vício, né, uma necessidade por doce, eu falo, então beleza, ajustamos essa rotina, adequamos essa alimentação para 5 vezes e todo dia você vai comer um chocolate depois do almoço. Passar 30 dias, a pessoa chega e fala assim, Lucas, aquela vontade sumiu. Por quê? Porque a gente regulou os pontos principais, a gente já começou a desinflamação, a gente já começou a eliminar, olha só que interessante, as bactérias que são responsáveis, olha só, desejo diário de comer chocolate pode vir das bactérias do intestino. As bactérias intestinais, então, são as bactérias ruins, elas levam você a ter vontade por doce. A gente, quando está desinflamando, a gente está eliminando essas bactérias. Então, isso aqui para de acontecer. Então, tudo isso vai te ajudar a melhorar essa situação que você está passando hoje. E o outro é beber água. Tem muita gente que não bebe água. Beber 3 litros de água por dia é essencial, é fundamental. Tem gente que come achando que está com fome, mas está com sede. Quanto de água você bebe? 3 litros. Olha, se você começar a fazer esses 3 passos, colocar esses alimentos aqui que a gente viu, tomar esse suplemento, eu duvido que você não vai melhorar esse quadro, não vai conseguir emagrecer, vai perder gordura, vai melhorar a saúde do teu intestino e a tua ansiedade, ó, vai sumir. Isso aqui funciona, que é uma beleza. Todas as pacientes que aplicam isso aqui conseguem melhorar consideravelmente todo esse estado. E por fim, trazer aqui, ó, uma ativação do corpo. Não estou falando de academia, não estou falando de crossfit, não estou falando de coisa nada muito complexo. Cara, uma caminhada 30 minutos todos os dias. Caminhada é uma das atividades mais eficientes para fazer o teu cérebro funcionar melhor, para ativar todo o teu sistema, gerar
a produção de endorfina. Simples. Você pode sair caminhando na rua, no parque. Você não precisa de nada mais do que um tênis. Se você não tiver um tênis, pode ser chinelo. Mas você não precisa nada mais de você ter a proatividade de sair da tua casa e andar. Só isso. É isso que você precisa. Nada mais. Juntando essas três coisas, rotina, alimentação e ativação do corpo, implementando o suplemento com a escolha daqueles alimentos que eu trouxe para você, pode ter certeza, em 30 dias, a tua ansiedade ela vai diminuir em 90%, você vai ter muito mais controle sobre as coisas que passam e que acontecem no seu dia a dia, e você vai ter um emagrecimento que você provavelmente não teve daqui nos últimos meses. De uma forma simples, prática e prazerosa. Se você quiser me ajuda para te ajudar, se você quiser me ajuda para te ajudar, se você quiser me ajuda para colocar isso em prática, aqui embaixo tem um link da minha consulta. Entre em contato para saber como funciona e agendar a sua consulta. Vai ser um prazer te ajudar. E é isso. Te vejo no próximo vídeo. Se inscreva no canal. Escreva aqui no comentário se você gostou desse vídeo, se você vai implementar. E é isso. Obrigado. Te vejo no próximo vídeo.